Olá, senhoras e senhores, bem-vindo a mais um programa do Criativo Cast. Hoje estamos aqui com mais um convidado super especial que vai falar de um tema que a gente ainda não abordou, mas que tem tudo a ver com a indústria criativa. É um cara que tem um talento de, não só como empreendedor, mas um talento nato de poder fazer esses desenhos, de ter a técnica, e hoje não só ele faz, como ele também ensina, e tem uma empresa que gira ao redor dessa indústria. Então, com vocês, Daniel Vardi. Ele é nascido em 72, ele é editor, professor, quadrinista, diretor de filmes trash, eu adorei essa parte. Diretor de filmes trash, detalhe. Criou os personagens Amanhecer, no fanzine Embrião, e o Paladinho, na revista independente Ícones, quando ninguém sabia direito o que isso queria dizer. É o responsável pela fantástica figura do Toninho do Diabo, criou as revistas Comics Generation e HQ Mania, e fundou a editora Vardi, atualmente PubliGibi. Trabalhou como editor para diversos jornais brasileiros e cuidou graficamente de algumas publicações, até não aguentar de saudade dos quadrinhos e mergulhar novamente nas águas sujas do nanquim. É o editor da revista Contos do Absurdo e atualmente está produzindo alguns quadrinhos em parceria com editoras norte-americanas. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço o convite. Você acabou de contar a minha vida em poucas linhas. Eu estou emocionado. Você me emociona quando eu escuto a minha vida. Excelente. Mas é muito legal. Mas eu gostei de ver aqui. É uma bio respeitável. Ou seja, a sua vida foi dedicada a quadrinhos, né? Eu consigo me lembrar, moleque, de ter as revistas de história em quadrinho nas minhas mãos. Eu estou falando de lembranças de 4, 5 anos. E mais ou menos com 13 anos de idade, eu me apaixonei por um artista específico que quem gosta de desenho, seja ilustrador de história em quadrinho, capista, tatuador, conhece, que é o Frank Frazetta. Sei. Naquela época não tinha as livrarias que tem hoje. Eu não podia chegar na livraria e pegar um livro e ficar tomando um café e saboreando o café e folheando. Eu tinha que ler escondido. Então, eu ia para a livraria escondido mesmo, porque as vendedoras pediam para você guardar o livro, né? E a coleção do Frank Frazetta era espetacular. Era cara, era em dólar. Eu chegava em casa e tentava fazer um mamute lutando, um cara lutando com um mamute num desenho de cabeça. Era medonho. Eu tenho até alguns desenhos guardados até hoje. Não tinha nenhum celular na época, pra você tirar uma fotinha. Celular. O telefone era com fio, o telefone era discado. Então, aquilo é descobrir uma paixão mesmo. Legal. É descobrir uma... Eu queria fazer aquilo. Que legal. Eu queria fazer aquilo. Aí conheci Disney, mas eu não sabia nem distinguir direito Marvel e DC, essa coisa aí que a mídia hoje causou. Naquela época não tinha. Era tudo farinha no mesmo saco. Se lia Batman, lia o Capitão América, lia o Super-Homem, era o que você lia, era super-herói, né? Mas aquilo não tinha jeito, eu acho que o Frank Frazetta, né, o nanquim do Frazetta, e o que eu ficava analisando era como ele, com uma pena, ele fazia a musculatura inteira. Entendi. Eu não entendia que ele tinha, eu não sabia que ele construía, eu não sabia que ele fazia anatomia e depois ele jogava o nanquim. Para mim, na minha cabeça, eu achava que ele pegava o nanquim e já sabia onde estavam os músculos, não sabia onde estava a formação da mão. E eu queria fazer igual. Você tinha quantos anos aí? Quando eu me apaixonei pelo Frazetta, entre 12 e 13 anos. Uma criança. Eu acho que sim. E daí, desde então, você já começou a rabiscar? Eu tive que mentir na minha casa. É verdade. Porque meus pais sempre me incentivaram com arte. Que legal. Isso sempre me incentivaram. Era uma casa plena, né? E eles produziam, ainda que timidamente eles produziam. Então eles me ensinaram a enxergar a arte de uma forma que os meus amigos não enxergavam. Isso é legal. A arte abstrata. De berço, assim. Eu creio que sim. Eu sou muito grato a essa visão ótimo, deles. Isso é ótimo. Mas eles queriam que eu fizesse uma escola tradicional, uma faculdade tradicional. E para poder ter paz, eu falei que eu ia fazer medicina. Eu tive paz. Eu ficava desenhando os cadernos e me enfiava nas aulas de mais puxadas.
Só tomando paulada na cabeça. Mas eu sabia que o que eu queria fazer é o que eu faço hoje. Eu sempre soube. Uma vida dedicada a desenhos. O conceito de paixão, ele sobrepõe razão, né? A paixão sobrepõe razão. Transcende, né? Então, o conceito da paixão, você apaixonar, loucamente apaixonado por algo, ele te impede de fazer outra coisa. O que eu acho legal isso daí é as pessoas que conseguem achar essa paixão cedo na vida, que eu acho que é o grande X da questão. Muita gente com a idade que você achou essa paixão não tem a menor ideia do que tem. Eu vejo meu filho, né, que tem quase essa idade. Ele é apaixonado por tantas coisas, não tem uma coisa que ele pega e fala, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu sempre, isso é legal. Eu sempre falo que tem que ter um estímulo. Eu acho que a pessoa ela tem uma tendência natural a fazer alguma coisa. Né? Eu conheço já tenho 45 anos, acho que é isso já. Tá? Então, eu já vi gente com um talento natural para você fazer. Eu não acho que eu seja um talento natural. Acho que eu sou muito mais um conjunto de esforços que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Eu não acho que eu sou um talento. Acho que eu tenho outros talentos naturais que não são necessariamente o desenho. Eu tenho uma facilidade com equipe, eu tenho uma facilidade em... Isso eu não aprendi em nenhum lugar. Em tirar o melhor... Dar aula, para mim, é um talento natural, porque eu nunca aprendi a dar aula. Né? Eu nunca aprendi a ser editor e pegar um artista com determinada característica e mudar esse artista para que ele apresentasse uma outra característica. Isso eu não aprendi em nenhum lugar, nem na faculdade. Né? Então, mas o desenho é um esforço. Mas o que você falou agora é uma coisa que tem tudo a ver. Ou seja, existe aqueles caras que têm o talento nato. Mas o cara que tem o esforço, ele sobrepõe facilmente o cara que tem o talento nato. Porque o talento nato, às vezes o cara tem o talento nato, mas ele não pratica. Aí pega o cara que é apaixonado por aquilo e ele se enfia de cabeça, pratica, estuda. Ele eventualmente vai superar o cara que tem o talento e não dá o sangue para aquilo. E na arte, quem assimila a arte, quem consome arte, quer dizer, para quem você fala... Ele entende, o teu público, ele gosta de ver a sua evolução. Entendi. Muitas vezes o artista, quando a gente se torna adulto, normalmente a gente passa a ser nivelado. Certo. Tá? Então, eu trabalho muito com criança, eu dou aula até 12 anos. Legal. Eu não dou aula acima de 12 anos, porque aí eu encaminho para outros cursos, que são cursos mais profissionalizantes de amigos meus, de conhecidos meus, que já vão direcionar se ele quer fazer mangá, se ele quer para o mercado americano. O que eu gosto de trabalhar com a criança é a compreensão da arte dentro do indivíduo. Certo. Né? Então, neste caminho que a gente faz, você precisa ser muito amplo. Certo. E aí você se torna um profissional. Às vezes, se você tem um talento, você não abre. Entendeu o que eu quero dizer? Então, você se torna um bom desenhista, você se torna até... arruma uma profissão, consegue uma certa facilidade de entrada no mercado, mas você não consegue expandir a tua arte. E isso eu já vi muito. A outra coisa que a gente não pode, porque a gente agora vai para outros caminhos na nossa conversa, eu tenho certeza, mas eu queria frisar. Eu cuidei de muitos jovens talentosos, muitos jovens com páginas que deixariam adultos de queixo caído. Mas a falta de incentivo dos pais, ou pior, a pressão dos pais para que eles se tornem um talento, para que eles ganhem dinheiro, às vezes com 14, 15 anos, acaba com a arte. Entendi. Eu vi um garoto, eu nem lembro mais o nome dele, fazia páginas maravilhosas, e ele chegou para mim e falou assim, eu preciso arrumar um emprego, senão meu pai vai mandar ser caixa de supermercado. E foi uma história muito complicada, porque o garoto era um talento. Mas eu entendo como editor. Ele era um talento, mas ele precisa produzir, ele precisa... Moldado, não adianta você montar 6 páginas e falar, pronto, agora eu quero um trabalho na Marvel. Né? Você precisa de uma constância, você precisa ter um histórico. É aquilo que eu falei, o editor vai ver a sua evolução, vai ver o seu comprometimento com a sua arte. Que é isso que faz com que você entre no mercado, não é o seu comprometimento com a sua arte. E esse era um jovem, imagino, até 12 anos. Tinha 14 anos, né? 14 anos. Porque eu estudava numa faculdade, eu estudava
uma faculdade particular, e eu não tinha condições de pagar a minha faculdade, tive que correr atrás de bolsa. Na minha época eu tinha 2 escolhas, e a escolha que eu fiz se tornou cara, né? Mas aí eu dava monitoria, mas eu me sentia um privilegiado dentro de outros, dentro de outras núcleos da sociedade. Então eu saía no sábado, ia para a Gibitec em Fio, quando ela ficava na Sena Madureira, e eu ficava ensinando os desenhos, naquela época eu nem tinha pretensão de ensinar, mas o que eu aprendia na faculdade, eu dividia conhecimento. Legal. Porque eram muitos caras que não tinham condições de estar numa faculdade. Entendi. E sequer eles tinham condições de terminar o ensino. E a sua faculdade era design gráfico? Era design gráfico. Ou seja, eu fiz FAAP. Era tudo a ver com aquilo que você já tinha essa paixão. Eu fiz FAAP. Pô, eram 386. Acho que a maioria não sabe o que é ter um 386. Não sabe. Eu vendia um Chevette velho que eu tinha para comprar um computador que era um 386. E era o único lugar que tinha computador para mexer. Eu diria que seria o quê? O segundo ou terceiro computador? Acho que sim. É o XP, né? XT, uma coisa assim, 286 e depois 386. É isso. Isso, exatamente. Que coisa incrível. Então, na FAAP, chegaram os 386. Na época era o supra-sumo dos computadores. Era o máximo da tecnologia. Disquetinho. Exato. Assim, a gente podia mexer. E é diferente, porque era um lugar onde os alunos tinham um laboratório de 386. Olha, é ridículo. Eu falar isso hoje é ridículo. Mas o que hoje eu entendo, o computador evoluiu num ponto que é gratificante. Certo. Mas lá eu fiz estilogravura, lá eu aprendi a revelar fotografia, lá as artes se multiplicaram, as possibilidades se multiplicaram. É interessante você falar isso, porque para você na época é priceless, ou seja, é interessantíssimo esse tipo de experiência que você teve. Mas algumas das experiências que na época, eu diria, sei lá, 20, 30 anos atrás, como revelação de fotografia, é uma técnica que na época era inspiradora, mas ela virou obsoleta, né? Hoje, esse tipo de conhecimento você não usa. Ontem mesmo, acho que veio uma pessoa aqui, um publicitário, falando sobre isso. Eu falei, mas legal, na minha faculdade eu também revelei no preto e branco. Ele falou, na faculdade não tem mais isso. Eu falei, mas como não tem? É uma coisa bem artística. Ele falou, agora é tudo foto digital, você vai fazer o que lá no laboratório? Eu conheço escola, dei aula numa escola, onde o pessoal na escola ensinava a revelar fotografia em preto e branco, com filme. Para que a criança tenha a plenitude do processo. Entendi. Isso você não vai tirar. Entendi. Essa é a grande questão que todo mundo me pergunta. Arte digital ou arte manual? Hoje em dia, não tenha dúvida. Você pega uma Cintiq com precisão, não sei quantos pontos de força na Cintiq, e você finaliza uma página em 8 horas, arte finalizada. Por que você vai pegar um papel, vai escanear um papel, vai jogar no Photoshop, vai tratar no Photoshop, se eu já faço arte final direto ali? Eu estou falando aqui de uma vez que você está no mercado, uma vez que você tem um deadline para entregar, aí você precisa ser rápido, você precisa ser produtivo, você não quer estar fora desse sistema de produção. Aí você precisa do digital. Aí você precisa do digital. Certo. Mas até você chegar no digital ou como um artista, você vai precisar ampliar os seus conhecimentos. E aí nada como o papel. Quanto mais rápido você colocar a criança em contato com a arte plena, mais rápido você vai ferramentar para que ela chegue no digital. O que adianta você ter uma Cintiq se você não sabe o efeito de uma aquarela? Se você nunca viu uma tinta escorrer numa tela? Entendi. Né? Se você não sabe o que é uma estilogravura. Tudo os manuais para arte para depois digitalizar isso. E quanto mais você amplia... Seu horizonte é ampliado. Exato. Fantástico. Ter o estímulo do ambiente. Legal. Né? Quando a criança ou o artista ele começa a perceber que isso pode... O cara pode ter 40 anos de idade e chegar na PubliGB. Aconteceu recentemente. Acima de 40, não sei exatamente a idade dele, está no projeto. Ele veio acompanhando um outro artista que fazia a Beetleger comigo, o Walter. E aí eu olhei o portfólio dele e ele muito timidamente me mostrou o portfólio dele. Falei, cara... Na verdade ele entrou numa conversa falando de conceitos que eu gostei. Aí eu falei, mas se você está falando dessa forma, você desenha. E cadê o seu portfólio? Se você quiser participar da conversa, você é bem-vindo, mas eu quero ver o teu material. Sim.
timidamente ele mostrou algumas páginas ilustradas e eu falei, mas aqui tem desenho, aqui tem arte. Não, mas o que acontece? Não, mas eu já estou com 40 anos, eu não sou um desenhista. Eu falei, não, esquece, esquece tudo isso daqui. Tem a arte aqui. E aí o enquadramento dele é muito bom. A arte final dele, ele ainda não tem essa segurança da arte final, mas dinamismo anatômico ele tem. Ele era leitor, apaixonado por quadrinhos, desenhava, fazia ilustrações. Hoje é o responsável por um gibi que a gente faz com a Look Comics nos Estados Unidos, pela West Jones. Legal. E aí ele nunca tinha desenhado antes dos 40 e tanto, que era a idade dele. E hoje ele cuida do personagem do Arara do nosso projeto. Que legal. Então... Você diria que não tem idade para começar? Não, de forma alguma. Então esse cara que está assistindo hoje a gente tem mais de 40 anos, totalmente factível que ele comece uma aventura nova aí. Se ele tiver esse talento. Não é possível. Isso é legal, porque eu acho que a gente fica às vezes muito... Se não me engano, o Steve McNiven, que é um dos grandes desenhistas hoje, desenhou Old Man Logan, escrito pelo Mark Millar. Eu posso estar falando uma besteira aqui, porque a cabeça falha. Mas ele começou... Ele já com acima de 40 anos. Hoje ele está emulando o Barry Windsor Smith, que é um dos mestres de nanquim, outro que se acaba se apaixonando pelo desenho dele. Mas é um cara maduro. Eu acho que a grande questão da idade é a seguinte: você vai fazer uma mudança, você precisa ter compreensão dos desafios que você vai seguir. Não tenta ter 20 anos de idade. Positivo. Tenha 40, tenha 50, tenha 60 anos, mas tenha a compreensão do que você é e aonde você está. Se você tentar voltar no tempo, esquece. Você vai ficar frustrado. Exato. Você vai passar, em vez de você andar para frente, você vai andar para trás. O que eu não fiz? Por que eu não fiz antes? Por que eu não fui estudar anatomia? Por que não? Não interessa... o passado, o presente. Não tenta resgatar o teu passado. Quem vive tenta melhorar o teu futuro. Eu vejo isso também até dos empresários que já, sei lá, tiveram sucesso há 10 anos atrás, hoje nem tanto. Meus tempos, olha para frente. Se olhar para trás... Claro que sim. Museu. Claro. O que você vai mudar amanhã? O que você vai fazer a diferença amanhã? Sim. Sempre olhando para frente. Eu concordo com você, engenheiro no grau também. Mas vamos falar do seu trabalho. Eu tô vendo que você trouxe um monte de coisa interessante pra gente ver. Parte da minha vida aqui. Eu quero que você mostre um pouco dos seus personagens, porque eu sei que você criou alguns aí no decorrer da sua longa carreira. O pessoal acho que tá vendo os personagens algumas aqui. Ideias, e eu quero que você mostre e explique pra gente aí um pouco da sua história de personagem. Eu vou começar pelo, como diria Jack, no começo, por partes. Eu não trouxe o fanzine Embrião. Então, o que aconteceu? Eu fui apaixonado por quadrinhos e em 1993, na faculdade, hoje não... vamos só pontuar aqui para os nossos ouvintes. Não tinha internet. Certo. Que ano, desculpa? 93, mais ou menos, estava na faculdade. Não tinha internet, a internet era algo discado, fazia barulho para você se conectar. Edições que a gente chama, o Catarse, não era uma realidade, você não tinha como pedir para o pessoal comprar o teu produto antes. Então, o que você fazia? Você fazia uma história em quadrinho, foi o grande boom dos fanzines aqui. Ia tirar xerox, cópia, grampeava na borrachinha, porque também as gráficas não estavam preparadas para fazer pequenas tiragens. Entendi. E saía vendendo. Entendi. Então eu criei o Amanhecer, que é este indivíduo aqui. Ele não era um super-herói brasileiro, ele era um vampiro, devorador de almas. Em 93, e com muito orgulho, participei de um festival que tinha na Gibiteca, o segundo festival de fanzine da Gibiteca, alguma coisa assim. Eu e mais 2 amigos, e o João e o Eduardo. E é aquilo que você falou. Era uma sensação. E na época, acho que o SP, alguma coisa, ainda gravou com a gente e mostrou. E ela mostrou o fanzine tosco, chamado Embrião, na televisão. A gente achou... Você achou? Eu achei que a gente tinha estourado. Né? Aí, logo depois, um professor de faculdade, isso é muito importante, João Henrique, ele tinha uma gráfica e ele perguntou: o que você quer
né? Porque eu já estava muito cara de pau, assim. Eu queria fazer o que eu queria fazer. Legal. Eu não tinha matéria que eu não... Eu chegava pro professor e falava, não, eu vou fazer, não me interessa, estou fazendo isso aqui. Aí esse professor virou e falou, vocês querem fazer o quê? História em quadrinho. Eu tenho uma gráfica, eu vou ajudar vocês. Eu vou rodar o gibi de vocês e vocês vão me pagar. Que legal. Juntei mais outros... entusiastas. E em 5 nós lançamos a revista Ícones. Né? Isso aqui, a primeira edição dela foi em 94. 94. Mas o que aconteceu? A gente saltou de um fanzine para a primeira... Eu acho que a gente... 1,50 o que era na época? Era o preço. Eu sei, mas era real na época? Era já? real. Era real já. Isso daqui, 94, era uma capa com verniz, miolo preto e branco. Hoje ainda é o conselho da revista independente. Que legal. Mas a gente não tinha ideia do que a gente tinha na mão. Né? Foi o professor que foi ele que deu o caminho das pedras. A gente fez 3 números dessa daqui. Que legal. Por questão de... Éramos muito jovens. E aí houve uma cisão na minha carreira. Eu entrei na Folha de São Paulo, eu comecei a trabalhar no jornal Notícias Populares. Então, junto com a Ícones, eu lancei, o que você comentou aí, era uma revista informativa, a gente não tinha a internet para puxar todas as informações. Eu lancei uma revista chamada Comic Generation, sim, que falava sobre o mercado de quadrinhos, ensinava alguma coisa de desenho. Ela migrou da Comic Generation para a HQ Mania, mas eu já estava completamente dominado pela minha segunda paixão, que era fechar jornal. Então, minha carreira, ela teve uma bifurcação ali. E durante muito tempo, eu quis conciliar o quadrinho com o jornal, o mundo do jornal. Redação, pescoção, fechar jornal. Notícias Populares era uma caixa de ideias. Legal. E lá, então a gente lançou a Ícones, e eu fui para Notícias Populares. Entendi. Comecei como ilustrador. Fazia uma coluna da Roseli Sayon, tudo sobre sexo. E depois fui crescendo. Na Gangue do Palhaço, talvez você se lembre, foi a primeira vez que eu usei Photoshop na minha vida. Eu não sabia o que era um Photoshop. O editor sentou do meu lado, eu tremia que nem uma vara verde, fazendo uma capa que hoje ela é tosca. Tosca nível épico, mas para a época era o que tinha, era o que tinha de ilustração. Quem tinha feito ilustração digital, feito no Photoshop... em 90 e tanto, eram pouquíssimos. E eu que nunca tinha feito nada na vida. Como eu tava meio moscando na redação, e a coisa da Gangue do Palhaço estava rodando, eu era assistente de arte. Eu comecei a pegar uma fotografia e comecei a trabalhar. O editor entrou e falou, eu quero isso. Eu falei, não pode ser, porque eu nem sei qual é a ferramenta que eu estou usando para pintar. Eu não sabia o que era um brush. Né? E aí ele ficou lá durante o tempo que eu fiz a capa. Então, para mim, isso foi muito marcante, porque o cara... Outro dia a gente mostrou na internet, o cara falou, porra, que desenho de bosta. Eu falei, meu irmão, você não sabe que eu tremia para fazer esse desenho. Né? Há 20 anos. 20 anos, meu. E era o primeiro, foi muito marcante. Está na parede do meu escritório, ele. E na Ícones eu lancei o Paladino, que é esse guerreiro imortal. Legal. Aí já está colorido, você já vê. Não, essa daqui é a capa. Quem for ver esse vídeo aqui, essa é a capa da edição que eu vou chegar aqui, que é o projeto que a gente vai lançar esse ano aí. Isso aqui é um desenho do Carlos Brandino. Legal. E ela é a capa da edição. Cada herói que eu criei vai ter uma edição agora lançada esse ano aqui. Espetáculo. E no Notícias Populares eu conheci o Toninho do Diabo. Toninho do Diabo. Cara, quando esse cara entrou na redação, eu virei pra ele, eu fui atrás dele, eu falei, quem é você, cara? Eu sou Toninho do Diabo, me enterrei vivo durante 7 dias, 3 dias, não sei. O que é isso? O que é isso? Toninho do Diabo, cara, o que é isso? Aí o cara falou, não, eu faço filme e tal. A gente é amigo desde então, sou empresário dele, faço as revistas dele, lancei a revista dele. Esse ano vai ter 2 livros, o livro com toda a coletânea de histórias que a gente fez, e eu convidei uns cartunistas da Underground, a gente vai fazer uma revista que nem na década de 80. Isso que eu estou te dando a gente fechou ontem esse projeto. Super em primeira mão. Super em primeira mão. Então, eu estou resgatando as coisas que tinham na década de 80. E eu falei pro Toninho, você nos Estados Unidos tava feito. Fred Krueger, Toninho do Diabo. Hey. O ano passado a gente conseguiu lançar ele lá como Tony Devil.
Tony Devil. Tony Devil. E desse mundo, eu só voltando para o jornal, eu fiquei muito tempo nessa área mesmo. Acho que foram 16 anos trabalhando. Uau. Fui diretor do Jornal Lance, de esporte, cuidava de revista, fui diretor do Jornal Bom Dia, mas chegou Mas daí já não era mais como ilustrador, e sim não, como... porque aí eu já coordenava aquilo que eu falei, é uma... coisa de gestão mais. Gestão de equipe. Gestão de equipe. De time, e eu acabei me afastando dos quadrinhos. Entendi. Não tinha hora no meu dia para fazer isso. Os 24 horas ficaram curtos. Mas o que acontece? É aquilo que você fala, a paixão, ela sobrepõe a razão. Total. Ficava na minha cabeça, um dia eu vou voltar a fazer quadrinhos. Um dia eu vou voltar a fazer quadrinhos. Um dia. Quadrinhos era o meu grande plano B. A hora que desse tudo errado, eu ia voltar para quadrinhos. Só que as coisas não davam erradas. E aí, o que aconteceu? O que deu de errado, na verdade, foi acabarem com a profissão de jornalismo. Eu acho que hoje a gente tem uma retomada porque as pessoas começam a entender que você precisa ter um jornalista, você precisa ter um responsável pela qualidade da matéria, pela apuração da matéria, você precisa ter um nome assinando, senão você vive o mundo fake news. Total. Mas quando você fala que acabaram com os jornalistas, significa que a partir do momento que tiraram a obrigatoriedade de ser jornalista para a publicação de uma notícia, é aí que... Eu acho que em parte sim. Uhum. Eu não... Aonde vem a responsabilidade? Também não acho que seja essa a pauta, mas da onde vem a responsabilidade da publicação de um fake news? Uhum. Né? Hoje, onde as pessoas assimilam a informação sem apuração. Hoje tem muito isso pela informação ser superficial, qualquer um publica qualquer coisa e vira notícia. Então você tem razão nesse aspecto. Por outro aspecto, você é um pouco do advogado diabo aqui. Claro, eu não estou nem defendendo ninguém, é só uma opinião. O que eu vejo eu concordo, por um lado. Por outro lado, eu penso que democratizou um pouco. E aí a credibilidade ficou no nome do indivíduo e não na profissão no qual ele estudou 4 anos para ser. Então, sim, existe um problema de credibilidade de quem está escrevendo, mas a partir do momento que você agrega essa notícia a um ser humano, aonde ele vai construir a história dele, fazer com que ele realmente precise passar por 4 anos de faculdade nos moldes tradicionais dos últimos, 100 anos, não sei quanto tempo tem a jornalismo, mas nos últimos... nas últimas décadas, e fazer com que ele seja obrigado a passar por um processo para ele virar um jornalista, também eu tenho as minhas dúvidas se o caminho é esse. Mas eu sou... Porque, por exemplo, você não necessariamente fez jornalismo. Mas você eu fiz ela incompleta, na verdade, porque ela acabou... Mas acabou acabando a obrigatoriedade. Mesmo que você tenha feito incompleto, você começou a estudar por um interesse seu próprio, e você construiu uma credibilidade em cima da sua história. Nada te impede de começar a escrever notícias pertinentes, reais, e assinar embaixo com o seu nome. Eu não vejo que você necessite realmente de um diploma universitário de jornalista para publicar uma matéria, um jornalismo. Eu acho que democratizou. Por outro lado, não estou falando que isso tudo é bom. Então, por outro lado, logicamente... perder uma rédea, né? Ou seja, qualquer um publica a notícia e vira verdade. Eu concordo muito com você. E eu preciso ser muito claro, assim. Eu sou a favor que as pessoas produzam. Positivo. Tá certo? Então, se você hoje tem uma informação e essa informação ela é pertinente, ela é... Até a internet hoje... Tinha um site, se não me engano, chamava Vice. Sim. Ele é muito bom. Eu gosto. Eu sou suspeito para falar. Ele é muito bom. Eu adoro. Eu acho e assim, o que você tem ali? Você tem um critério, né? Mas, de novo, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou falando. Eu não estou aqui julgando ninguém. Claro. Mas nós somos pessoas que vamos atrás da qualidade da informação. Sim. Ok? Assim como nem tudo que a Veja fala, eu concordo, ela fala como um veículo de imprensa. Folha de São Paulo, Estadão, Carta Capital. Sim. A gente procura a informação com qualidade. Mas o poder hoje de uma internet, a gente estava discutindo antes, o poder hoje de uma abrangência de internet, uma abrangência de televisão, ela pede que você tenha um mínimo de apuração. Sem dúvida. Né? E aí,
Existem YouTubers que fazem um sucesso absurdo. E vira verdade o que ele fala. E vira verdade o que ele fala. E que nem sempre, a maioria das vezes não é. Nem Isso daí é uma coisa muito legal, tá certo? De novo, saindo um pouco do nosso tema, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque recentemente... Era quadrinhos, tá? Só lembrando que era... Vai voltar para quadrinhos, mas esse papo é muito legal, porque eu assisti recentemente um vídeo no qual um dos fundadores do Facebook estava, acho que ele saiu da operação agora, mas estava falando um pouco disso. Ele falou, o meu medo não é as redes sociais. O meu medo é que popularidade acabou sendo sinônimo de verdade. Perfeito. Então, o indivíduo, às vezes, que tem 1 milhão de seguidores, ele às vezes joga uma notícia que nem sempre é verdade, ela vira verdade. Perfeito. E o cara que não tem, às vezes porque ele não tem o carisma, o entretenimento, ou o que seja, ele não tem essa abrangência, e o que ele falou às vezes não é relevante e é a pura verdade. Claro. Eu preciso trazer aqui, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, e talvez as pessoas que estejam nos escutando e estejam nos vendo, elas consigam entender quem é o Daniel Vard e por que eu falei aquilo que eu falei. Eu trabalhei num jornal chamado Notícias Populares. Ele era conhecido por exagerar a verdade. Ele era conhecido... Exagerar, mas não distorcer. Ou distorcer. A Gangue do Palhaço é um ótimo exemplo. Eu participei de todo o processo. Para quem não lembra da história, era um negro vestido de palhaço, com uma loira vestida de bailarina, numa Kombi com cortinas, que sequestrava as criancinhas para vender os órgãos. Caraca! Esta era a Gangue do Palhaço. Esta é a notícia que foi colocada. E às vezes foi colocada com uma intenção leve. Aquilo virou capa porque vendia o jornal. A associação, o sindicato dos palhaços, parece engraçado, até quase uma anedota, apareceu na redação porque os caras estavam sendo perseguidos. Caraca! Eu posso trazer aqui, eu estou trazendo aqui um assunto que foi... as pessoas não podiam andar de Kombi, os caras não podiam andar de palhaço na rua. De tão forte que era essa influência. Agora, a gente tem um caso notório no jornalismo brasileiro, que é a escola base. Total. Tá certo? Então, o que eu quero dizer? Lá a gente entendeu, e estou falando de 94, 95, a gente compreendeu que a informação ela precisa ter responsabilidade. Sim, concordo. Principalmente quem está atrás, né? Ou seja, tem alguém, quem que está assinando isso? Então, e assim, os veículos, a gente está falando de processos, a gente está falando de vidas que foram acabadas. E a quem hoje você processa, né? A gente vive uma outra situação por causa da internet, que são os nudes, quando o cara rouba a tecnologia, a polícia precisa investigar um outro caminho para se responsabilizar um cara que rouba informação de um celular e passa, por exemplo, nude de atriz ou de pessoas comuns. Então, você entende que a gente fala de uma certa responsabilidade. Então, que não existe agora nesse negócio de redes sociais, porque a responsabilidade acabou. Cada um publica aquilo que que acha verdade, entre aspas, né? Acabou um pouco, eu acho, essa diria... preocupação com a responsabilidade. O cara publica, você lê, ele tem uma quantidade grande de seguidor e as pessoas acabam acreditando e é o grande problema do fake news. Claro. Inclusive, acho que o maior problema do fake news não são nem as pessoas. O grande problema do fake news no futuro é a inteligência artificial. Que tem um poder de gerar notícias autônomas, com machine learning, ela gera notícia baseada naquilo que as pessoas querem ouvir. E é facilmente manipulado, porque você já está ali querendo ouvir aquilo, o algoritmo já sabe que você está tendencioso a gostar de alguma coisa, eu faço uma notícia baseada naquilo que você gosta, porque eu sei que você vai consumir aquela notícia. Esse é o maior perigo. E aí você vai viver a realidade ideal para você? Ideal não, muito pelo contrário. Esse é o grande medo da inteligência artificial num futuro não muito distante. É por isso que não estamos deslanchando. Mas o que eu quero dizer é ideal... Você vai viver uma realidade confortável, porque você só vai receber as informações que te alimentam, que te interessam. Essa é a grande crítica das mídias sociais, isso é hoje, né? Ou seja,
você consome aquilo que você gosta. Sim. Porque você está dando like lá, você está gostando, está comentando, o algoritmo está analisando isso e só está colocando na sua timeline aquilo que te interessa. Sim. Ou seja, cada vez mais você está mais na sua bolha. Não tem argumentos que contradizem aquilo que você acredita, não tem notícias que vão contra aquilo que você acredita. Você está ficando enlatado, em outras palavras. Você sabe que eu tenho um antídoto para isso. Ah, é? Eu tenho. Conta aí. Ele vai te surpreender e vai surpreender a maioria das pessoas. Chama professor. Ótimo. Ótimo. Sem professor, sem um bom professor, sem um mestre, apesar do governo brasileiro não acreditar que ele é um profissional de extrema importância para a formação de uma sociedade, total. Ele é a solução, ele é o antídoto para isso. Eu acredito. Então, acredito. A pessoa que vai fazer com que você tenha discernimento, a pessoa que vai fazer com que você consiga sempre procurar vários lados da mesma história. Né? Porque às vezes você não tem isso em casa. Concordo. Porque você em casa pode ser criado através de um viés, qualquer que seja esse viés. E esse viés ele pode se tornar cego num ponto. Sim. E o jovem em formação, ele não vê aquele ponto. O professor, ele pode chegar para aquele jovem e falar, existe um ponto que você não está vendo. Positivo. Tá certo? Então, concordo. existe um antídoto. Aliás, não falamos de política nesse canal, mas eu acho que a solução do Brasil é a educação de uma maneira geral. É o que falta. Se a gente tivesse a educação como base, como muitos países desenvolvidos têm, a nossa história seria bem diferente. Ou pelo menos um começo de ter uma educação de qualidade, né? Não falo que amanhã a gente vai ser uma Coreia do Sul, ninguém está falando isso. Eu estou falando que a gente precisa começar de algum lugar. Eu acho que a educação é a base. Então, não só esse antídoto que você mencionou é a solução para fake news, mas eu acho que é uma solução bem maior do que simplesmente só fake news. Claro. Então, eu acho que o professor é a solução para... Eu também acho, para muitas outras coisas. A formação do indivíduo. Total. A condição para que o professor possa trabalhar, para que ele possa pensar de forma ampla. Concordo. Uma liberdade de poder falar dentro da sala de aula. Não é uma liberdade total, a gente está falando de ensino, os pais conferirem se aquilo está sendo bem passado. Positivo. Enfim, mas... É uma história aí que a gente pode marcar num segundo momento e vamos falar de filosofia. Pode, tranquilamente. Mas vamos voltar aos quadrinhos. Aí o que aconteceu é que meu primeiro filho nasceu, hoje eu tenho um casal, Michel e a Clara, e eu percebi que dentro da redação eu não ia ter vida para eles. Entendi. Né? Por quê? Porque é normal que você se forme, que você forme um grupo, que forme uma panela, forme um coletivo de pessoas que passam o mesmo tempo, e a gente ficava até 2 horas da manhã trabalhando em cima do jornal. A minha vida passou a ser as pessoas que estavam dentro daquele jornal. Eu deixava de... Eu sei bem o que é isso. Por causa da correria, deixava de ir no final de semana numa festa de aniversário, porque era plantão, porque eu estava cuidando da equipe, porque tinha equipe do Rio de Janeiro, porque tinha equipe de São Paulo, porque o fulano de tal estava com um problema e ele vinha correr para o editor, e o editor tinha que resolver, e eu acabava resolvendo, eu resolvia muito mais a vida da minha equipe do que a minha vida pessoal. Claro. E isso, mas é uma paixão. A minha segunda paixão é estar dentro de uma redação. Entendi. Eu nem sei mais se existe redação do jeito que eu conheci, mas era uma delícia, assim. As gritarias, era tudo muito bom. E vira família, né? As pessoas isso, mas é isso. Então, e aí eu cheguei à conclusão de que eu tinha que escolher. Sim. E não foi uma escolha fácil. Não foi uma escolha fácil, porque eu tinha me afastado dos quadrinhos. Entendi. Né? Eu tinha... Deu uma enferrujada ou não? Mas é só jogar um óleozinho. Sim, né? Eu vejo um músico, por exemplo, fica muito tempo sem tocar, ele demora aí uma semaninha, um mês para voltar a habilidade nos dedos. Mas eu acho que assim, isso nunca saiu de mim. O que aconteceu é que meu traço mudou. Entendi. Eu demorei um tempo para entender que a minha percepção de desenho, a percepção da minha arte tinha mudado. Eu não conseguia fazer coisas que eu achava legal quando eu tinha 10 anos, agora são 20 anos, mas naquela época eu já tinha uns 10 anos de me afastar da área de quadrinhos, 16 anos. Então, o que eu achava que era legal, porque eu tinha amadurecido, porque eu já tinha visto outras coisas, porque eu já tinha visto outros artistas. Então, eu tentava reproduzir aquilo que eu falei no comecinho, eu tentava reproduzir
o que eu queria ter feito antes de ter entrado de cabeça no mundo do jornalismo. Entendi. E eu demorei muito tempo para entender que aquilo não ia mais voltar. Que o que eu tinha que fazer era evoluir, era aceitar a mudança do traço e trabalhar com essa mudança. Ia ser menos dolorido, mas demorei muito tempo para isso. Eu queria, porque queria voltar a desenhar, que nem eu desenhava com 16, 15 anos atrás. Hoje já são 20 e tantos anos. Mas como você falou do trash, sempre fui apaixonado. Tinha uma revista chamada Fangoria. Eu sempre gostei de filme trash. Sempre gostei de borracha mesmo, latex. Eu não gosto de filme com efeito especial. Eu gosto de filme com 3D, né? Então você vai ver, sei lá, Solomon Kane. Aquilo é medonho. Agora você pegar a borracha, latex, fazer o corte, o cara pegando bisturi, aquilo me era muito encantador, assim. Quando eu vi o Toninho do Diabo, eu falei, putz, aqui eu gosto. Terreno incrível, aqui eu gosto, vamos brincar. E ele é uma pessoa muito adorável, apesar do nome dele, ele é um amigo mesmo. Só que a revista do Toninho do Diabo, que é essa daqui, ela me permitiu explorar outros traços, convidar artistas, porque eu nunca quis fazer tudo. Claro. O meu objetivo, quando montei a Vard, que depois virou PubliGB, era abrir um caminho para o quadrinho nacional. Um ecossistema. Eu falo até hoje, você falou de ecossistemas, eu quero montar um sistema. Isso. E as pessoas falam, você é louco, Não, mas eu acredito nisso. Eu acredito, é isso que eu queria. Legal. Montar um sistema que envolvesse distribuição, que fosse espaço aberto para que os desenhistas pudessem, era dar uma opção. Isso hoje, foi que ano, mais ou menos? 2007. Relativamente recente, tem mais 10 anos disso. Não, a PubliGB, o conceito da PubliGB, da Vard Multimídia, sempre foi... Eu sempre quis fazer isso na editora. O problema é que eu também achava que eu não tinha sido bem sucedido, porque eu demorei muito tempo para conseguir abrir os caminhos. Entendi. Só que eu sempre consegui aquilo que eu queria. Consegui um sistema de distribuição, consegui colocar revista em banca, conseguia colocar na internet sozinho, a gente conseguiu fazer um canal de distribuição. Legal. E eu não achava que... Eu demorei para entender que eu tinha uma máquina montada. Muito bom. Por quê? Porque eu nunca parei. Né? Eu nunca parei. Apesar de todo mundo falar, se acalma, e eu nunca consegui parar. Né? Mas é isso que torna o cara ordinário para extraordinário. A fação, a refação e trabalhar horas estendidas acreditando naquilo que você tem paixão. Com relação a trabalhar, eu tenho um grande problema, que eu nunca acho que eu parei de trabalhar. Eu não paro de trabalhar. Não existe parar. Não existe parar de pensar. Ah, sim. Né? Quando você vai para casa, você relaxa a mente e pensa em outras coisas que não sejam quadrinhos. Ou não? Não, porque hoje eu sou um empreendedor. Uhum. Então, enquanto eu não chegar nos patamares que eu propus... Do seu objetivo, você não vai descansar. O meu pensar é isso. Legal, fantástico. Mindset, né, que a gente fala. É muito bom. O meu pensar. E é isso que eu falei, isso eu não consigo tirar de mim. Tá embutido. Tá embutido. Na carcaça. Tá embutido. Tá embutido. E aí a gente lançou, falando aí da trajetória, do Toninho do Diabo, decidi transformar a editora Vard em PubliGB, porque ela carregava meu nome. Legal. E eu achava que a empresa ela não podia ser eu. Entendi. Ela tinha que ser algo que representasse o coletivo, que representasse as pessoas que estivessem comigo. Excelente. Senão vai ser sempre eu. Entendi, né? Concordo. E aí eu tive uma experiência fantástica, não que ela tenha sido fácil, mas eu cuidei durante um tempo da multimídia, da revista do Cezinho, que era uma revista que era distribuída no Brasil inteiro, menos em São Paulo. Ela está ligada politicamente com a CNI, tem a questão da Fiesp. Sim. E aquilo me colocou num outro lado, que é o lado da política. E aquilo eu senti de perto. E não foi legal o que eu vi. É por isso que aqui estamos longe de política. Não foi legal o que eu vi. Eu consegui fazer um trabalho, levei o que
o que eu acreditava, porque era um personagem forte. Claro. No Brasil ele foi muito conhecido, mas as negociações elas não me satisfizeram, assim, não foi prazeroso. E aí eu falei, bom, então tá bom, eu vou fazer o seguinte. Por essa experiência, eu vou transformar a Vard na PubliGB, aí foi a data, e eu vou, para poder manter a empresa, eu vou fazer quadrinhos institucionais. E o que vieram também foram alguns quadrinhos envolvidos com órgãos políticos. Mas eu acho que eu me sentia ali eu me sentia um traidor, entendeu? Entendi. Porque o que eu queria fazer era o quadrinho autoral, o que eu queria fazer era o quadrinho trash, o que eu queria fazer era o conteúdo, era criar personagens, não ficar preso, engessado a um modelo. Eu acho que isso é muito, acho que aplica muita gente da indústria criativa. Eu acho que sim. Muita gente. Acho que sim, acho que no meu caso... Muita gente. Eu imagino eu como produtor de vídeo, a mesma coisa. Eu queria fazer vídeos que eu me identificava. Aí chegava o cliente, eu queria um negócio roxo. Aqui você falava, não, pelo amor de Deus. Não, e assim, tem a questão que era... como eu tinha passado por aquela experiência política, as pessoas entendiam que eu estava dentro desse trabalho. Entendi. E eu não queria. O que eu queria era fazer terror, suspense, queria fazer aventura, queria fazer história infantil, queria criar propriedade intelectual. Hoje a gente fala disso, hoje graças às startups a gente fala disso de peito aberto. Estou criando uma IP, ou uma API, uma propriedade intelectual, intellectual property. Hoje em dia todo mundo fala disso. Por quê? Porque um filme do Pantera Negra vendeu não sei quantos milhões de dólares. Meio bi, eu acho que foi o faturamento do Pantera Negra. Não estou nem falando dos grandes. Marvel foi comprada pela Disney por 4 bi. Uma maravilha. O Star Wars. Então, o que aconteceu? A gente vive hoje o melhor dos mundos. Total, concordo. Porque as empresas estão abertas a conhecer tudo o que está sendo lançado. O mercado brasileiro, o mercado independente de quadrinhos, está sempre em produção, porque você tem ferramentas da internet de apoio, Catarse, que faz com que o autor consiga botar para fora o trabalho dele. Sem dúvida. Seja ele em 1.000 exemplares, seja ele em 5.000 exemplares. As grandes empresas que dominavam o setor de distribuição entenderam que o mercado pulverizou e, graças ao avanço do audiovisual, está todo mundo de olho no quê? O que é legal. Legal. O Maurício de Souza vai lançar a Turma da Mônica em filme. Excelente. Quantos anos isso? Que é uma coisa que você deve estar já pensando, não? Em transformar alguns dos seus... não tenho dúvidas. Dos seus personagens em filmes. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Excelente. O casamento, ele é inevitável. Vai sair agora o Doutrinador. Todo mundo está falando disso. Começou como quadrinhos. Legal. E agora está na Netflix. Então, o mercado brasileiro vai acordar. Já acordou. Já acordou. Não tenho dúvidas. O mercado brasileiro está preparado. Eu não posso dar spoiler, mas eu estou para fechar uma parceria com uma produtora. Onde a gente vai, antes da gente lançar personagens nossos, a gente vai quadrinizar os personagens que eles já fizeram. Também as produtoras estão vindo que bacana. Na contramão, falando, porra, o que a gente está perdendo? Porque a gente tem um personagem de sucesso, mas a gente podia explorar outras mídias. Então, é um prazer poder trabalhar com isso. Nós estamos entrando numa era de abundância, a verdade é essa. Ou seja, nunca se teve tantos potenciais canais de divulgação e distribuição de qualquer conteúdo digital. E nunca foi tão fácil acessar uma quantidade abundante de pessoas, né? Sim. Então você vê que hoje 25% da população mundial está conectada na principal rede social. Sim. 25% da população mundial. Gente. Nós estamos falando de 2,2 bilhões de pessoas. E outro dado interessante, até 2048, 100% da população vai estar... Peraí, eu não posso... Não tenho como não é bola de cristal, eu não tenho como prever o futuro, porque tudo pode mudar. Mas mantendo as atuais métricas de crescimento,
se tudo continuar na mesma tendência, no mesmo ritmo de crescimento, ou seja, se não vier nenhuma outra rede social e sobrepor essa e virar dominante e acabar, como a gente viu com o MySpace, como a gente viu com o Orkut, que era a força dominante e hoje é irrelevante. Se isso não acontecer e não passarem por cima do Facebook, em 2048 nós vamos ter 100% da população mundial conectada na plataforma. Nós estamos falando de um universo de, se eu não me engano, de 8 bilhões de pessoas, que até lá vai crescer, vai chegar a 9 ponto alguma coisa, mas vai ter 1 bilhão que não vai ter computador, não vai ter nada, vai ter, enfim, a pobreza extrema. Daquelas pessoas que vão ter acesso à informática, a computador, 100% vão estar conectados nessa plataforma. E o que eu acredito, e eu não tenho bola de cristal também, a forma com que a gente assimila os conteúdos, hoje a plataforma escrita, a história em quadrinho, a forma estática da apresentação de conteúdo, a tendência dela é sumir. Hoje estamos em 2018, você pega uma história em quadrinho numa tablet, já essa tecnologia já existia antes, mas assim, você tem a interatividade total com os personagens. Amplia isso para uma realidade virtual. O Facebook fala muito disso, trabalha muito disso. Você pensa em entrar nisso? É interessante você falar eu não acho. Porque é um nicho hoje em dia, totalmente segmentado, relativamente pequeno em termos de abrangência, em termos de você conseguir chegar num público robusto, grande, numa grande gama de potenciais clientes. Você vê os seus quadrinhos virando realidade virtual? Vê. Mas no futuro, ou hoje? Você já vê isso hoje? Não, eu acho que hoje a gente experimenta. Tá. Hoje é muito mais uma experimentação. Tá. Hoje a realidade virtual, ela pelo menos para a PUBG, tá, ou para o mercado de quadrinhos, ele é muito mais um case, um chamariz, do que efetivamente um produto de consumo. Entendi. Porque a gente está falando de um produto de consumo. Isso precisa ser sustentável de alguma forma. E a forma de se sustentar ainda não está clara. Mas você chegou a fazer algumas experimentações já com VR ou não? Ainda não? Eu já. E gostou? Positivo? Eu adorei, amei. Eu também. Eu tô fascinado com a tecnologia, acho lindo, maravilhoso. A única razão pela qual a gente ainda não está gerando conteúdo 100% voltado para VR é porque eu não tenho ainda uma quantidade de dispositivos profissionais, que eu quero dizer profissional, com alta qualidade, como óculos Rift, como HTC, que justifique o investimento. Você sabe o que é o mais difícil? É você dar o passo e aí você entrar num ambiente onde os seus personagens estão lá. Deve ser incrível, né? E aí você dá o passo para trás. Então, o que acontece? Eu vi o futuro, vi as possibilidades, porque a gente está falando de possibilidades muito modelagens ainda, porque falta recurso, porque a PUBG ainda é uma empresa de história em quadrinhos, não é uma empresa de tecnologia, né? Mas poder interagir com o amanhecer, assim, poder interagir com o amanhecer, e aí você volta, tira o óculos e vai pro quadrinho. Legal, muito legal. Muito legal. Para mim, como editor, quando você me pergunta se você acredita nisso, eu não tenho como não acreditar nisso. Se essa experiência foi assim para mim, imagina para o leitor, imagina para aquele cara que se identifica com o personagem. Muito bom. E para o autor, e para a equipe criativa, e para o roteirista. Muito bom. É como se você entrasse... Eu gosto muito... Eu acho que eu devo ser muito velho, não sei. Os meus filmes, assim, os meus 3 primeiros filmes, Assim Caminha a Humanidade, Primeira Noite do Homem e Gilda. São os top 3 do Daniel Vale, assim. A cena que o James Dean tá bêbado, de paixão pela Elizabeth Taylor, tem dinheiro, rico, e ele cai em cima do balcão. Aquilo para mim é o ser humano sofrendo, o poder do dinheiro que não compra nada. Agora você imagina essa cena toda, eu que sou um fã dessa cena, você poder entrar dentro dela e ver o James Dean caindo de outros ângulos. Muito legal. Eu sou suspeito para falar, eu adoro a tecnologia e eu acho que
daqui a alguns anos a gente vai ver coisas que vai deixar a gente de queixo caído. O nível de interatividade, o nível de realismo, Sim. o nível de interação Sim. com o conteúdo. Sim. Então já teve. Acho que a plataforma mais perto disso são os games, né? Total. E a gente está recebendo aqui convidados de game Legal. Que estão totalmente nessa vibe. Claro. Eles ainda acham que celular, ou seja, a realidade aumentada é o primeiro passo. Ou seja, todo mundo tem um celular no bolso, então a realidade aumentada vai ser o caso de uma massificação mais próxima. E o VR está aí. A primeira etapa. Aí o VR está num segundo nível. Quando a gente lançou a Contos, hoje a Contos Absurdo é um coletivo de artistas. Então eu ia perguntar no processo criativo aqui, para a gente tentar entender como que funciona quem quer fazer um trabalho desse do zero. Quantos profissionais estão envolvidos? O que assim, genericamente, não adianta a gente entrar muito por menores, mas se a gente tiver que fazer um resumo para que a gente construa um produto dessa qualidade... Tem um esqueminha. Como que funciona? Quem que está envolvido nisso? Quem que cria? Quem que escreve? O mesmo cara que cria a história, ele desenha? Não, o mesmo cara que cria a história, ele escreve, ele fala? Acho que não tem a fórmula. Não tem a fórmula correta. Entendi. Não existe uma fórmula. Mas você pegar nos principais quadrinhos, até o da Mônica, do Maurício Souza, etc. E tal, como que é o processo? O que eu consigo colocar para que as pessoas possam entender são algumas etapas que são fundamentais. Certo. Né? Qual é a história que você quer contar? A primeira ponto de partida é qual a história que você quer contar. Ou você tem uma história, um fato que você quer contar, ou você tem um personagem que você quer dar vida. Ok? A partir disso, definido qual é o teu ponto de partida, o ideal é que você crie um roteiro, uma sinopse. Eu vou dar o caminho das pedras aqui. Crie uma pequena sinopse contando o resumo da história ou o resumo do personagem. Certo? Criado essa sinopse, você vai ter uma história. Você vai entender que essa história precisa ter começo, meio e fim. Seja ela uma história, seja ela uma narrativa, ou seja ela uma bio. Né? Ele vai chegar num ponto que você vai considerar o fim. Não é o fim do personagem, pode ser um arco de história. Tá? E ali você vai precisar ter um roteiro. Né? O roteiro vai passar por 3 partes básicas. O caminho do herói é o mais simples para quem não tem ponto de partida. O personagem se descobre, você apresenta o personagem se descobre com um determinado poder, o poder ou o caso, né? Não precisa ser um super-herói, pode ser um desafio, né? Então, a pessoa pode gostar de uma outra, mas a outra gosta de uma terceira. Pode ser uma história de romance também, mas o efeito é o mesmo. E ele sofre uma derrota. No que ele sofre uma derrota, o que ele descobre? Descobre a verdadeira força dele, que vai fazer com que haja mudança na vida dele, e você caminha essa história, esse roteiro para o final. Muito básico, muito simples o que eu estou falando aqui, mas é para ajudar quem não tem ponto de partida nenhum. Definido isso, é uma história em quadrinho. A gente vai falar de traço, vai falar de arte. Quem vai representar graficamente essa sua história? Vai ser você gosta do seu desenho? É um desenho infantil? Vamos chamar um desenhista com traços infantis, é uma história adulta, é uma história, você quer colocar, na história adulta você quer colocar um mangá, você quer que é um traço mais oriental, você vai definir com a sua história o traço que você quer colocar na história. E aí o processo o ideal é que você faça um estudo de página, layout de página, normalmente é um rascunho mesmo, né, onde você vai colocar enquadramento, você vai colocar o dinamismo da página, a narrativa vai acontecer, não só a beleza anatômica do desenho. Isso que muitos desenhos que vêm mostrar portfólio ficam chateados quando a gente comenta que precisava ter dado uma melhorada na narrativa, né? Mas isso é um aprendizado. Eu sou um editor muito, muito tranquilo. Eu entendo que todo artista tem o seu processo de evolução e que o que ele fez ali foi o melhor que ele conseguiu naquele momento. E se você não der uma chance, ele não vai conseguir evoluir, né? Mas quem já está trabalhando no mercado, que precisa pagar, ele não tem essa flexibilidade que eu tenho, né? A editora paga o cara precisa mostrar serviço, isso é uma outra realidade, o cara precisa se ferramentar muito bem para isso. Então, o desenho, ele parte do processo do layout, e aí uma definição de traço,
no lápis, normalmente, isso se for no processo manual, e depois você vai fazer a arte final, que é sombra, achura e passar o nanquim. Na mesa digitalizadora, o processo também é muito parecido. Você vai fazer o rascunho, numa outra camada você vai definir o traço, ou você já vai fazer a arte final direto, né? No processo manual, você tem que escanear e colorir, porque você desenhou num papel. Ou você pode colorir numa aquarela também, e depois escanear a obra. Isso, uma das nossas revistas, a revista do Paladino, a Veridiana é a colorista do Brandino. Então, o Brandino, eu escrevi a história, criei o personagem aqui na Ícones. O Brandino, que é uma história muito legal, a gente se reencontrou. Ele queria desenhar o Paladino quando era moleque, e agora ele está desenhando o Paladino depois da gente velho. E a Veridiana pintou todo o material, foi pintado na aquarela, fugindo do digital. Nossa, que legal. Né? E aí, agora a gente vai escanear e essa vai ser a revista do Paladino. Mas os outros processos, o Arara, por exemplo, o Walter desenhou digitalmente. Ele desenhou na mão, escaneou, mandou para a arte finalista, para a Márcia Sandrini, que fez a arte final digital, passou para a colorista, que é a Cássia Alves, que fez uma cor muito legal do Arara. E toda a revista, todo o material que eu recebi ele digital. Muito legal. Né? Então, uma arte colaborativa total, né? Ou seja, tem vários caminhos a seguir. Exato. Dentro do próprio quadrinho. Eu estava falando da Conzo Absurdo. O que era Conzo Absurdo? Era uma revista digital de leitura gratuita. Durante os 8 números a gente fez isso. Entendi. A gente tinha por mês 8 mil leitores. É mais leitor, na época, no issue de graça. Que legal. É mais leitor do que... a gente não tinha noção desses números, né? A gente só ficava contente. E era uma revista onde os desenhistas procuravam, porque essa revista eu coedito com o Alexandre Vink, e eles procuravam, a gente falava, eu não tenho roteiro. E os roteiristas mandavam desenho pra gente, os roteiros pra gente, falavam, eu não tenho desenho. Juntou o a gente falava, olha, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar pessoas e disponibilizar essa revista gratuitamente. Que show. Para que as pessoas conheçam o trabalho de vocês. Né? E ali foi a grande força da Conzo Absurdo. A gente conseguiu juntar, isso foi antes do projeto que eu vou lançar esse ano, que é o Projeto Amanhecer. Mas eu comecei naquela época a fazer o quê? Eu trabalhava com pessoas distintas. E muitas vezes pessoas que nem se conheciam. E muitas vezes pessoas que estavam em estados diferentes. Que bacana. Então o cara mandava o roteiro e falou, posso mandar para tal desenhista? Pode. Aí o cara viu o roteiro e falou, nossa, cara, ficou muito legal o desenho. Né? E o que a gente pegava? Cara, eu acho que eu abri espaço para todo mundo que foi lá. Porque às vezes é aquilo que eu falei, eu tinha que dar espaço. Que legal. Então o cara chegava com o desenho que era mais ou menos, a gente sentava e falava, e aí, vamos pedir para outro cara fazer a arte final? A gente ajudava os artistas a se compreenderem como artistas. Que legal. Né? Então... e crescerem, né? É isso. Como pessoa, como artista, você não sabe, a internet ela é muito fria, né? Então você não sabe, antigamente as pessoas batiam na porta, você via o olho no olho. Com a internet, você não sabe qual é a situação do cara. Total. Você não sabe onde ele mora, você não sabe por que ele está lá, você não sabe... Tinha um que ele tinha sido afastado por um acidente de trabalho e ele tinha que fazer alguma ocupação. Ele desenhava uma história em quadrinho. Eu só fui descobrir isso depois da terceira história que ele estava publicando. E aí são choques que a gente tem. Total. Pô, tô ajudando, eu não sabia disso. Né? E ele não conseguia ele mora longe. Como é que ele ia vir para cá? Aí eu mandei, eu faço um papel especial para quem desenha história em quadrinho, aí eu mando material para eles. Bacana. Então, eu acho... mais pessoas como você. Não sei. Pra fazer esse negócio acontecer. E não só na indústria criativa. Não, mas eu acho lindo, maravilhoso. Se as pessoas tivessem esse pensamento em outras áreas da indústria criativa, seria maravilhoso. Porque algumas partes da indústria criativa ainda é meio, não vou contar minha ideia, não vou ajudar ele porque eu quero. Isso é muito legal. É que assim, eu vou falar, eu já verguei. Já botei a cabeça no chão, mas eu não caí. Que bom. E eu vou falar por que eu acho que todo mundo tem que fazer. Porque o meu caminho não foi... Eu estou contando aqui as coisas boas. Claro, claro. Né? Mas e quando os clientes forem embora? E quando eu falei que eu não queria mais fazer política, os clientes foram embora? Comeu muito pão que o diabo amassou antes de dar risada. Exato. Tava lá o Toninho para amassar o meu pão. Não é? E aí...
E todo mundo falando, meu, abandona, corre, corre. E eu não é que eu não consigo nem, eu não vou, é aqui. E aí, nessa história, eu falei, tá bom, eu vou voltar, numa dessas vergadas, né, encostei a testa no chão, falei, não vou cair. Então tá bom, eu vou parar com a PUBG e eu vou desenhar. Eu, Daniel, vou desenhar. Eu não quero mais saber de mais nada, eu não quero saber mais de pessoas, eu não quero mais saber de equipe, eu não quero saber de mais nada. E eu tenho um personagem que eu gosto muito na DC, que é ele é da Charlton, mas é o Besouro Azul. E nos Estados Unidos teve um cara que teve uma ideia, o personagem caiu no domínio público, mas ele criou a neta do Besouro Azul, que é a Beetle Girl. Mandei um e-mail pro cara, falei, pô, eu vou desenhar, porque eu quero desenhar, eu não preciso de nada, eu quero desenhar, eu preciso desenhar. Pô, hoje ele é meu parceiro lá nos Estados Unidos. Na época ele mandou o roteiro. E nessa mesma semana chegou um grupo de desenhistas na PUBG. Porque as pessoas batem na porta, é o destino. Ah, tá, não, estou fechando as portas, obrigado por terem vindo. Um abraço para vocês. Legal, boa sorte para vocês. Olha, vai em tal lugar, fala com fulano de tal, vai no outro lugar também. Não, Daniel, quero vir trabalhar com você. Eu falei, mas não tem motivo. Primeiro você não me conhece, primeiro você não tem motivo para você vir querer trabalhar comigo, assim. Não, mas aí eu lembro que eu peguei o desenho e falei, cara, você precisa mudar aqui, você precisa fazer aqui, você precisa... É isso aí, legal, cara, teu desenho é bom. Putz, se eu tivesse numa outra época, certamente... Aí ele falou, não, deixa eu desenhar. Eu falei, não, mas eu não estou nem pagando, não tem como te deixar desenhar, não tem nada a ver com isso aqui é uma coisa minha. Aí ele falou, seja editor, deixa a gente ser artista. Eu falei, não sei por que você está falando um negócio desse. Né? E a gente começou, aí ele me convenceu. É o Oscar, hoje ele é o desenhista do Amanhecer, do meu personagem. Que legal. Ele é o responsável por essa revista aqui. Que essa revista foi lançada quando? Vai ser lançada agora esse mês. Vai ser lançada esse mês. Aqui. Olha, que legal. E essa revista, esse personagem, ele é novo, ninguém conhece? Então, ele surgiu aqui, nessa revista aqui, na Ícones. No fanzine, ele era o vampiro. Entendi. E aí, o que aconteceu? No meio do caminho, eu falava, eu queria criar um grupo de super-heróis. Sou fã de quadrinhos. Queria criar um grupo de super-heróis. E existe, todo mundo conhece o Capitão América. Ele é icônico, ele representa uma nação inteira, pós-Segunda Guerra Mundial. Todo mundo conhece o Super-Homem, ele tem o mesmo peso simbólico de um Capitão América. O Homem-Aranha também tem o mesmo peso simbólico. Mas eu gosto de um personagem que é Tropa Alpha, que são personagens canadenses. E o John Byrne, que criou a Tropa Alpha, criou um personagem, que era o Guardião, que vestia a bandeira do Canadá. Como eu sou muito fã de John Byrne, e muito fã da Tropa Alpha, é a única coleção que eu tenho completa, eu tinha um Amanhecer, mas ele não se encaixava. Eu já tinha o Toninho do Diabo. Para que eu ia ter um vampiro e um... E aí eu peguei lá o Tropa Alpha. Falei, pô, eu não estou criando a roda. Uma porrada de gente já criou Capitão Brasil, já criou... Um dia eu estava desenhando e eu olhei... E o Amanhecer era azul, amarelo. Eu falei, pô, por que eu não ponho as cores do Brasil? Vamos ver. E eu gostei. Legal. Tinha uma mensagem ali. E eu não estou falando... Todo mundo que fala... O cara precisa ser muito nerd para saber que eu estou falando da Tropa Alpha. Entendi. Tá certo? Mas todo mundo que fala pensa no Capitão América. Entendi. Capitão Brasil. A origem, a essência dele estava no Guardião da Tropa Alpha. Entendi. Né? Que, aliás, uma das melhores mortes dos quadrinhos até hoje. Acho que aqui no Brasil saiu na Grandes Heróis Marvel, número 13, se não me engano, número 13 ou 15. Mas é espetacular, a armadura do cara explode, dramática, a mulher dele vendo, aquilo... Então é isso, né? Você precisa ser fã, você precisa gostar da coisa para poder fazer. E eu queria fazer um super-herói que trouxesse tudo isso. E ele é hoje, então, esse seu super-herói. Ele diria que é o seu protagonista dos seus personagens. Olha, ali naquela tela tem o... Aqui, né? Esse é o time da luz. Tá. Né? São os nossos... São 6 heróis que vocês estão vendo, mas são 5, na verdade, porque as duas meninas, elas fazem parte de uma
organização de contra-espionagem, a Metalmark. Hoje você tem... é muito difícil eu falar qual que é o meu preferido, tá? Porque o Amanhecer foi meu primeiro herói, o herói do fanzine. Tá. O Paladino é o que estava na revista Ícones. Tá. O Arara é um personagem que eu tenho guardado na gaveta. E as meninas do Metalmark, para mim claramente é o Batman e o Daredevil. Tá certo? O Batman é a Helena Miranda. Ela é o Batman, ela é a cabeça, e a Lia Letal é o Daredevil, a porrada. Mas o personagem que eu mais me identifico é o Boiadeiro. Porque ele é simplão. E qual deles que é o Boiadeiro? Desculpa. O Boiadeiro é o de chapéu de cowboy. Esse aqui? Esse aí. Ele é simplão. Ele não tem educação. Ele está contaminado. Ele é o único cara que pode pilotar e atirar em naves alienígenas no planeta inteiro. Ele, na verdade, é o cara mais cobiçado do planeta. E ele não sabe, porque ele é simplão. Então, você vai falar para mim qual é o personagem que eu mais gosto hoje? É difícil, né? Pô, é difícil, né? Quando você cria um personagem e você dá vida e você coloca ele na vida, que não é filho, né? Total. Você só espera que ele seja feliz. Total. Né? Total. Você só espera que as pessoas gostem. Né? Qual que é o objetivo com o Projeto Amanhecer? Esse projeto ele chama Projeto Amanhecer Time da Luz. Né? Aí vocês vão ter que ler a história para entender. Vamos ler. Tem um vilão que, também é icônico. E não é o vilão da primeira edição, porque a primeira edição é um monstro genérico, sabe? Vamos botar ele para lutar com um monstro genérico. O que eu quero com o Projeto Amanhecer? Onde é que eu vou ser bem sucedido? Eu vou ser bem sucedido quando alguém virar para mim e falar: você não sabe cuidar do seu personagem. Eu vou fazer uma história que é melhor do que a sua. Eu vou fazer um desenho que é melhor do que o seu. Porque aí eu vou conseguir um engajamento. O personagem está acima de qualquer história, em outras palavras. Ou seja, a história ela vem de... Primeiro tem o personagem com a alma dele, entre aspas. Eu preciso fazer... Eu tenho claro nesse processo, no processo de empreendedor, que eu preciso fazer a entrega. Sem a entrega, eu não tenho nada para oferecer. Entendi. Então, a entrega é a melhor história que a gente conseguiu fazer neste momento. Show. Incrível. Certo? É isso. Entregou a história, os sites vão odiar, sites vão amar, leitores vão reclamar, leitores vão se engajar. A gente vai para a segunda história. Total. E depois para a terceira história. E aí a gente vai ter consolidado um projeto. Senão ele não é nada. Muito bom. Muito Senão bom. Não é nada. Daniel, você é o exemplo da indústria criativa, porque todas as histórias têm um processo criativo incrível por trás. Todos os personagens têm um processo criativo por trás. Os desenhos, os desenhistas. Então, é muito legal essa nossa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Enriqueceu muito a nossa conversa. Eu acho muito legal o seu trabalho. Quero que todo mundo que esteja assistindo, ouvindo a gente, se gostar de quadrinhos... Entre em contato. Entre em contato, manda sua... Quantas pessoas acham você hoje no mundo? É Daniel Vardi, né? Eu tenho um canal no YouTube muito agora. Tá nascendo. Tarde, né? Porque eu não paro, né? Então eu preciso ter horas, mas toda segunda e quinta eu faço lá no YouTube /Daniel Vardi uma live. Bacana. Meu e-mail é um Gmail, danielvardi@gmail.com. Legal. Facebook, fácil de me encontrar. Anteontem, eu realmente me surpreendo com as coisas, porque a gente está tão conectado com isso que a gente não entende até onde a gente chega. Anteontem eu coloquei ali: você gosta de quadrinhos? Eu tenho projetos que tem a ver mais com a segunda fase desse projeto Amanhecer. Me manda seu portfólio. E em 24 horas eu recebi 100 portfólios. Nossa! E 100 portfólios muito legais. Muito bons. Que, assim, eu me surpreendi. Eu achei que fosse receber uns 15. Sem falsa modéstia, eu não achei que fosse ter esta... Isso é aquilo que a gente estava falando. O poder hoje de comunicar com as pessoas é incrível. Quando você acha que você está falando com 10, 15 pessoas, você está falando com 10, 15 mil pessoas. Exato.
Então hoje está... E esses são aqueles que tiveram coragem de mandar imediatamente, porque até hoje vai chegando... Com certeza, vai chegar mais. Aberto. Se você colocar um post amanhã, vai chegar mais 100, eu tenho certeza. Exato. Então, obrigado mais uma vez pela sua presença. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com o Daniel, um exemplo da indústria criativa, totalmente voltado para desenhos em quadrinhos. Se envolva, acredite, vá atrás, se eduque, treine, né? Imagina, é isso, é a paixão e o treino, um atrás do outro, que o treino faz com que você fique de ordinário para extraordinário. Então, obrigado mais uma vez por assistir. Te vejo amanhã. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Obrigado pelo convite. Foi uma delícia bater papo. E vamos gravar vocês desenhando. Com certeza. Vou chamar o pessoal ali. Aliás, já mandei a mensagem para eles. Legal. Os artistas já querem vir aqui mostrar como é que se desenha. Vai ser muito legal. Obrigado. Muito obrigado mesmo.